Creio que os irmãos têm percebido que o Ministério de Culto, ele tem seguido aqueles ensinamentos que estamos vendo, de dar ênfase e oportunidade para o canto congregacional. Então os irmãos percebem que hoje ficou muito claro isso, né? Em alguns momentos os irmãos até se afastam um pouco do microfone para que a congregação ouça a congregação, não é? Melhor do que ouvir muitos instrumentos é ouvir a congregação cantando ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 2. Estamos observando o segundo livro que Lucas escreveu para o excelentíssimo Teófilo. Primeiro ele escreveu o seu evangelho, e logo depois ele escreveu o livro de Atos. E estamos observando as narrativas de Lucas. O livro tem como título Atos dos Apóstolos, e na verdade são atos dos apóstolos que conduzem os atos da igreja, e todos estão sendo conduzidos pelos atos do Espírito Santo de Deus. Mas é um livro que fala sobre atos, sobre ação, a igreja em movimento no poder de Deus. Vamos ler dos versículos de 1 a 16. Vamos ler todo o texto para que os irmãos fiquem novamente situados. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Até aqui. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro que fala sobre vocação. A vocação daqueles que foram chamados por Deus em Cristo Jesus e foram batizados pelo e com o Espírito Santo de Deus no ato de sua conversão. O livro de Atos é um livro que fala sobre vocacionados. Não necessariamente aquelas vocações específicas como a dos apóstolos, mas é um livro que fala sobre aqueles que foram chamados em Cristo e foram vocacionados para serem testemunhas de Jesus onde estiverem, em todos os lugares, em todo o tempo. Nós estamos, queridos, nesse momento observando esse fenômeno que Lucas, ele registrou para o excelentíssimo Teófilo, como nós vimos, e Deus, ele preservou esse texto para nós, que mostra o exato momento em que o Senhor visitou sua igreja esta que estava aguardando em perseverante oração. Eles estavam unânimes no templo não, naquele cenáculo. No templo é depois, no final do livro do capítulo 2, mas eles estavam ali orando, eles estavam buscando a Deus, eles estavam aguardando a promessa que Jesus havia dito para eles
e Lucas registra no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E que promessa era essa? A promessa da vinda do Consolador. Jesus havia dito: eu irei e eu enviarei outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando em sua igreja, o próprio Deus habitando em seu povo. E domingo passado, queridos, nós observamos que esse evento, ele foi um acontecimento prometido para o ministério apostólico em seu início. Ele foi um acontecimento único na história da igreja. E nós veremos no próximo sermão, quando nós observarmos o que o profeta Joel, ele profetizou. Mas foi um acontecimento único na história da igreja. Vimos que foi um acontecimento surpreendente para todos aqueles que experimentaram. Mas também foi um acontecimento didático para Teófilo e para todos nós que temos a oportunidade de estudar este livro. Mas, queridos, no início da igreja, nós estamos percebendo algo acontecendo, e aqui em Atos 2 isso está muito claro. Estamos vendo os sinais de Deus. Mas os sinais de Deus, eles são dados para apontar para uma direção, nunca para os sinais em si. O grande problema, muitas vezes, do povo de Deus, é que o povo de Deus, ele fica mais maravilhado com os sinais do que com aquilo ou para onde os sinais estão apontando. E aí o povo se perde. Quando Jesus veio e Jesus fez muitos sinais, os sinais serviram para apontar para o fato dele ser o Messias prometido. Mas as pessoas ficaram nos sinais e pediam mais sinais. Quando em Atos dos Apóstolos, os apóstolos começam a fazer muitos sinais, não deveria ser para que as pessoas ficassem olhando para os sinais, mas eles deveriam olhar para onde os sinais estavam apontando. Os sinais mostravam que estes apóstolos, esta igreja, está caminhando, avançando no mesmo ministério que Cristo, ele inaugurou. A igreja, ela dá continuidade ao reino que Jesus inaugurou e ele virá consumar. É isso que Atos está mostrando. E, queridos, pensando nesse cumprimento da visitação do Senhor, nós já observamos que o tempo da visitação do Senhor, ele deve ser esperado pela igreja, ele deve ser desejado, mas nunca previsto. Nós também vimos que a visitação do Senhor não deixa dúvidas de que o agir é do Senhor. Domingo passado, nós vimos que os acontecimentos, a visitação do Senhor mostra que os acontecimentos estão de acordo com os propósitos eternos do nosso Deus. E eu quero rapidamente lembrar os irmãos desta verdade. Não foi por um acaso que essa visitação do Senhor, a vinda do Espírito Santo, aconteceu no dia de Pentecostes. Não foi por um acaso, e nós já vimos isso. Não foi por um acaso que eles falaram, aqueles galileus, eles falaram línguas estrangeiras. Não foi por um acaso. Não foi por um acaso que os homens e mulheres que ouviram as línguas, eles ficaram atônitos, perplexos, porque eles estavam entendendo o que aqueles galileus estavam falando, porque eles estavam falando em suas próprias línguas maternas. Não foi por um acaso. Não foi por um acaso que aquilo que eles ouviam em suas próprias línguas maternas eram louvores a Deus. O que temos visto até aqui é que tudo o que está acontecendo está servindo os propósitos eternos de Deus, não apenas na conversão de 3.000 almas, que acontecerá a partir do versículo 37. Não apenas em relação a isso, mas para apontar o alcance do Evangelho. O Evangelho foi dado para alcançar pessoas de todas as línguas, tribos e nações. E, queridos, ainda neste tema, eu quero destacar a quarta lição da nossa série. É a primeira de hoje, mas é a nossa quarta lição. E a lição nos diz que a visitação do Senhor abre caminhos inesperados diante de nós. Eu vou repetir. A visitação do Senhor abre caminhos inesperados diante de nós. E nós vamos observar aquilo que está no versículo 14, na parte A.
Lucas, ele registra assim: então se levantou Pedro com os 11. Até aqui. A lição aqui, é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós observamos essa narrativa, nós chegamos à conclusão que este então nos mostra uma resposta, é uma ação em resposta a algo que aconteceu um pouco antes. No versículo 12 e no versículo 13, o texto diz assim: todos atônitos, depois que ouviram as línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E o texto diz: então Pedro se levantou com os 11. Meus irmãos, vejam uma verdade. Tudo o que está acontecendo aqui é obra do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos, naquilo que Deus está fazendo na vida dos crentes, daqueles 120 irmãos que estavam ali no cenáculo, orando, buscando a Deus, aguardando a promessa do Senhor. Tudo o que está acontecendo aqui é aquilo que Cristo havia prometido antes de ser assunto aos céus. E eu quero lembrar, queridos, que estes que estão tendo essa experiência são aqueles aproximadamente 120 irmãos que estão reunidos em Jerusalém, galileus, homens e mulheres galileus, que estão reunidos ali, buscando a Deus, orando ao Senhor, aguardando a promessa, e tudo o que está acontecendo aqui, está acontecendo a partir do que Deus estava fazendo neles. Tudo o que Deus faz no mundo é a partir do que Ele faz na igreja. Deus nunca pensou em alcançar os homens sem usar o seu povo. Foi assim com Israel, é assim com a igreja. E queridos, eles estavam, estes crentes, falando das grandezas de Deus em línguas de várias nações, pelas quais judeus estrangeiros, homens piedosos que estavam ali em Jerusalém, eles correram, e quando eles ouviram aquelas línguas, o texto diz que eles ficaram atônitos, que eles ficaram perplexos, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Então a perplexidade produziu algo. A perplexidade gerou uma pergunta, e a pergunta foi: o que é isso que está acontecendo? Mas olha que interessante, após a perplexidade, nós encontramos aqui Lucas narrando que houve uma pergunta, mas houve uma leitura equivocada. E com essa leitura equivocada, houve um julgamento equivocado. A pergunta está no versículo 12, quando eles disseram: o que é isso que está acontecendo? O que é isso, irmãos? O que é isso que nós estamos vendo? O que isso significa? O que isso representa? E aí no versículo 13 nós temos uma interpretação equivocada, e nós temos um julgamento equivocado. E o julgamento equivocado foi: eles estão bêbados. Aí o texto diz: então Pedro se levantou, juntamente com os 11. Então, meus irmãos, Pedro, ele se levanta com os 11 a partir desta pergunta que foi feita e a partir desta conclusão que foi tirada. Esse julgamento equivocado. Agora, entenda, tudo isso está acontecendo em um único dia. Em um único dia. No dia de Pentecostes. Os irmãos galileus, e quem está à frente desses irmãos galileus? Os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, os 4 irmãos de Jesus, homens e mulheres, eles estão ali naquele cenáculo, orando, buscando a Deus. E eles estavam em perseverante oração e expectativa, e de repente a visitação do Senhor veio. Agora percebam, veio de uma forma inesperada, eles não estavam esperando por aquilo, eles sabiam que viria, mas eles não sabiam como, veio de uma forma inesperada, e veio com sinais que eles nunca imaginariam. Queridos, eu quero convidá-los a olharmos para os irmãos desta igreja, na verdade, da igreja iniciante.
Vamos olhar um pouco para esses irmãos. Esses irmãos que estavam orando, eles estavam sentados. Eles estavam aguardando. E de repente veio aquele som como de um vento impetuoso, e eles começam a falar em várias línguas estrangeiras. Eles não imaginariam que eles começariam a falar em línguas estrangeiras. E eles não imaginariam que eles chamariam a atenção de uma multidão, como está no versículo 6. Eles não imaginariam que muitos da multidão estavam entendendo o que eles estavam falando. Eles não imaginariam o que o Espírito Santo iria produzir com isso. Meus irmãos, quase 3.000 almas iriam se converter após este momento. E é interessante, veio sobre todos os crentes e não apenas sobre os apóstolos. Eis o ponto. Eis o ponto. Mesmo não sabendo de nada disso, mesmo não sabendo como Deus agiria, mesmo não sabendo o que aconteceria, Pedro e os 11, eles percebem nessa visitação do Senhor, Deus abrindo um caminho inesperado por eles, mas direcionado por Deus. Pedro percebe isso. Pedro está atento. E eu não sei se vocês se lembram de domingo passado, a visitação do Senhor confirma que os acontecimentos servem aos seus propósitos, servem aos propósitos de Deus. E meus irmãos, quando os apóstolos percebem que uma porta inesperada foi aberta com essa pergunta e com essa conclusão, Pedro, ele assume e ele aproveita essa oportunidade. Um caminho inesperado foi aberto por Deus, uma porta inesperada foi aberta, e eles se apropriam do que Deus está fazendo diante dos seus olhos. E o texto diz, então Pedro, ele se levantou, e os 11 se levantaram junto com Pedro. Há uma realidade implícita aqui, irmãos, que eu gostaria de destacar. Pedro e os 11, eles só tomaram essa iniciativa em primeiro lugar, porque o Espírito Santo estava controlando as suas vidas. Vidas controladas pelo Espírito Santo são vidas vigilantes às portas que Deus abre diante dos seus olhos. Eles estavam sendo controlados, guiados pelo Espírito Santo, como está no versículo 4. Todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Todos, em segundo lugar, estavam atentos. Todos estavam preparados, todos estavam dispostos a se sujeitarem ao agir do Senhor, e eles se posicionaram diante da porta que Deus estava abrindo. Não é interessante, irmãos? É muito interessante. Pedro, ele não é o mesmo daquela fogueira. Pedro não é o mesmo daquela fogueira. Um homem temeroso, um homem curioso com o que iria acontecer, mas um homem temeroso. Um homem que nega a Jesus 3 vezes porque ele está com medo, ele está com temor em seu coração. Pedro e esses 11, eles não são aqueles que, após Cristo ser crucificado, eles estão trancados em uma casa em Jerusalém com medo das autoridades. Não são mais estes. Esse Pedro, após ter sido visitado por Jesus, o Cristo ressurreto que acendeu uma outra fogueira. Essa outra fogueira que Cristo acende e chama Pedro, Tiago e João para estar com ele. Esse Cristo ressurreto, ao perguntar para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Após isso, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro, ele está cheio do Espírito Santo e ele está cheio de ousadia. Meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo antes de sua morte, e eu já falei muitas vezes desse texto, Timóteo provavelmente estava temeroso com aquilo que aconteceria com Timóteo. Ele seria decapitado pela espada de Roma. E o que aconteceria com o coração daquele pastor?
E Paulo escreve para Timóteo, em seu último texto, e diz: Timóteo, meu filho, reavives o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Sabe por quê? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de ousadia, um espírito de poder, amor e moderação. Não te envergonhes do Evangelho, e não te envergonhes de mim, que sou o seu prisioneiro. Não te envergonhes, porque o Espírito de Deus é o Espírito que muda o nosso espírito. Ele não nos deu um espírito, aí não é o Espírito Santo, é o nosso espírito. Deus não nos deu um espírito submisso ao Espírito Santo, covarde. Não, mas ousado. Pedro não desperdiça a oportunidade, porque Pedro, meus irmãos, ele está atento ao que Deus está fazendo e ele está submisso ao Espírito de Deus. Isso nos leva a uma quinta lição. E depois nós vamos olhar as aplicações. A visitação do Senhor responde às questões da alma que Deus desperta. A visitação do Senhor responde às questões da alma que Deus desperta. E antes de olharmos o texto, versículo 14 e versículo 15, eu quero voltar um pouco no versículo 12 e versículo 13. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz. Esse erguer a voz de Pedro é quase que um grito. Pedro, ele não fala de uma forma tranquila. O erguer a voz de Pedro é uma voz, é um erguer com ímpeto. Pedro, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9h da manhã. Meus irmãos, a narrativa diz que no versículo 14, que Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão. Agora nós percebemos que há dois grupos nessa multidão. O primeiro grupo é formado por aqueles que entenderam as línguas idiomáticas faladas por aqueles galileus. Eles entenderam. Esse é um grupo. E esse grupo, eles fazem uma pergunta: o que é isso? O que está acontecendo? Ou, quem pode nos explicar? E aí nós temos o segundo grupo, que também entendeu. Esse grupo entendeu que as línguas eram línguas idiomáticas, mas os seus olhos estavam cegos. Eles se surpreenderam, mas eles começaram a zombar. Eles zombaram e eles chegaram a uma conclusão, um julgamento. Sabe o que é isso que está acontecendo, irmãos judeus? Eles estão embriagados. Diante disso, e eu quero enfatizar isso, diante disso, Pedro se levanta com os demais, não apenas para refutar o pré-julgamento equivocado dos zombadores. Mas preste atenção, porque nós não lemos a sequência do texto, e eu quero incentivar você a ler. Pedro, ele se levanta não apenas para refutar os zombadores, Pedro se levanta para responder às questões da alma daqueles que perguntaram: o que isso quer dizer? Destes que perguntaram o que isso quer dizer, quase 3.000 se converterão a Cristo. Agora vejam, se é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo chamou a atenção desses judeus piedosos de todas as nações, com essas línguas estrangeiras, queridos, a vida do Espírito Santo foi assim. Deus visita o seu povo, aqueles galileus, com o propósito de chamar a atenção de estrangeiros.
E se o Espírito Santo está conduzindo isso e chamando aqueles judeus piedosos estrangeiros, e eles começam a ouvir as grandezas de Deus em suas próprias línguas maternas, e eles ficam atônitos, eles ficam perplexos, e eles perguntam: o que é isso? E Pedro vai se levantar, e Pedro, na continuação, ele vai pregar, e quase 3.000 almas vão se converter. Tudo o que está acontecendo é obra do Espírito Santo despertando almas que questionam, e Deus tem as respostas. Deus está conduzindo os acontecimentos para alcançar estes que estão perguntando: o que isso quer dizer? A visitação do Senhor responde às questões da alma despertada por Ele. Sabe quem que despertou essas almas? O Espírito Santo de Deus. Isso é uma prévia da obra do Espírito Santo no avanço do reino. É o Espírito Santo que responde às questões das almas que Deus desperta para Ele. E Deus faz isso por intermédio da sua igreja. Meus irmãos, nós terminamos domingo passado com uma verdade que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Corinto, e o pastor Altair, ele orou no final do culto. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, quanto para os que se perdem. Nessa multidão, enquanto alguns estão com questões da alma, e Deus irá responder, por intermédio da pregação de Pedro. Eles estão buscando respostas no versículo 12. No versículo 13, outros estão zombando daquilo que Deus está fazendo em sua igreja. Por vezes, meus irmãos, nós também nos deparamos com esses dois grupos de pessoas. Nós nos deparamos com aqueles que estão esperando respostas que somente pelo Espírito Santo podem ser respondidas. Você sabia que neste exato momento, lá onde você está, e aqui nós já ouvimos testemunho de muitas pessoas que se converteram assim, ninguém evangelizou, ninguém falou nada, mas algo estava acontecendo. Essa pessoa, no silêncio do seu quarto, ela estava fazendo perguntas para Deus, ela estava abrindo seu coração para Deus, ela estava dizendo coisas assim: se o Senhor existe, fale comigo, me visite. E Deus, enquanto isso, está preparando um servo dele, uma serva dele para dar testemunho, para falar. Deus está despertando essa alma que ninguém sabe que tem questões. Você sabia que perto de você pode ter alguém que esteja neste exato momento, nesse período da vida dele, abrindo o seu coração para Deus, fazendo perguntas para Deus, buscando respostas em sua alma, que só podem ser respondidas pelo Espírito Santo de Deus? Quem você acha que Deus irá usar? Não é o anjo Gabriel. Deus não enviará um anjo para pregar, para testemunhar, para responder. E é interessante, meus irmãos, porque talvez aqui nesta noite, talvez alguém que ouvirá esse sermão durante a semana, porque é gravado e vai para o YouTube. Talvez essa pessoa esteja exatamente com questões em sua alma a serem respondidas, que só Deus pode responder. E Deus responderá e atrairá você para Ele. O próprio Senhor abriu as portas. O próprio Senhor abre portas para que respondamos às questões da alma que vão direcionar. As respostas irão direcionar essas pessoas para Jesus. Meus irmãos, o próprio Pedro, quando escreve a sua epístola, ele diz assim: irmãos, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que temos. 1 Pedro 3,15. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que normalmente nós não nos atentamos. Também existem, perto de nós, aqueles que com suas atitudes apenas zombam e desprezam o que Deus tem feito com sua igreja. Homens que desprezam o que Deus tem feito em sua igreja, nada mais são do que zombadores de Deus. E como alguém, é a pergunta que eu faço,
E como alguém que é habitado pelo Espírito Santo pode não responder com ousadia e sabedoria ao zombador? Como alguém habitado pelo Espírito Santo de Deus pode não responder com ousadia e sabedoria ao zombador? Duas coisas podem acontecer: ou eu tenho temor de homens, ou eu não creio no poder do Evangelho. Mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele entende a oportunidade que tem quando ele se depara com o zombador. E ele expõe com ímpeto, assim como Pedro fez. Pedro ergueu a voz. Pedro com ímpeto disse, e ele responde para quem? Para os zombadores. Pedro não fica em silêncio. Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos, diz Lucas, exatamente assim, nestes termos. Meus amados irmãos, a verdade de Deus não pede permissão para ser verdade, do tipo: você acredita que a verdade de Deus, que a palavra de Deus é verdade? A verdade de Deus não precisa das respostas dos homens para que ela seja o que ela sempre foi, a verdade. Não importa se a pessoa acredita se ela é a verdade ou não, ela é. E nós devemos crer nisso. Nós devemos crer nisso. E com ousadia devemos testemunhar da verdade. É certo que muitas vezes, diante do zombador, a sabedoria consiste diante dos escarnecedores. Entenda, os escarnecedores muitas vezes velados, sabe por quê? Porque eles não estão zombando como muitos. Eles não estão apontando Deus e zombando. Eles zombam quando eles não creem em Cristo e a sua obra na igreja. É certo que por vezes a sabedoria consiste no silêncio. Provérbio 23, 9 diz: não fales ao ouvido ou aos ouvidos do insensato, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por vezes o afastamento é a sabedoria. Mas, meus irmãos, também é verdade que a partir do momento em que o Senhor nos visitou, cada um de nós, e nos encheu com o seu Espírito Santo, que Deus não nos dá por medida. Segundo João 3,34, Jesus disse isso. O Senhor não nos dá o seu Espírito por medida, Ele nos enche com o Espírito, plenamente. Nós somos instrumentos para responder. E nós respondemos, sabe como? A partir de posicionamentos que temos. Posicionamentos ousados. Tanto perante os zombadores que não conseguem enxergar, quanto perante aos necessitados de respostas, que Deus responderá usando a nossa vida. Queridos, nos dois casos, como nós vimos hoje pela manhã, nós somos chamados a nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque se nós somos discípulos de Jesus, como falamos hoje cedo, ou nós somos embaixadores, ou nós estamos como edificadores. Se você está diante de alguém que não conhece Jesus, você é um embaixador de Cristo. E se você está diante de um crente, você é chamado para edificar. Pastor, mas se eu me posiciono, muitas coisas vão acontecer. Aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, nora, do que a mim, não é digno de mim. Mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Se eu me constituo servo de homens, ou se eu quero agradar a homens, eu não sou servo de Cristo, disse Paulo aos Gálatas. Não importa se eu perderei a amizade, não importa se o meu familiar não vai olhar mais para mim, não importa se eu vou sair do círculo de afinidade que eu tenho. O que importa é que Cristo me chamou para testemunhar com ousadia e sabedoria.
Eu já disse isso para os irmãos, muitos crentes afastam outras pessoas, não é porque estão cheios do Espírito Santo, é porque são chatos. Eles são mais religiosos do que agem no temor do Senhor. Mas, meus irmãos, eu também creio que é verdade, muitas vezes nós não nos posicionamos com ousadia para responder às questões da alma, das almas, e também para responder aos zombadores, porque nós tememos homens, tememos as reações dos homens. Nós estamos caminhando para o fim de nossa reflexão, mas eu quero reafirmar, queridos, uma verdade muito prática. A percepção da nossa fé não necessariamente é a real, sabia? A percepção da nossa fé não necessariamente é a real, e eu vou explicar. Não basta estarmos firmes na fé, é preciso estar atento aos caminhos inesperados que o Senhor está abrindo diante de nós. E isso muitas vezes acontece com uma fala de alguém, isso muitas vezes acontece com a pergunta de alguém, isso muitas vezes acontece com o escarnecer de alguém. Nós não podemos nos calar. Quando pessoas estão ao nosso redor escarnecendo de Cristo, escarnecendo da obra de Deus, e nós estamos quietos, silenciados, por muitos temores, por conveniência, não, se levante como Pedro, com ímpeto, erga a sua voz e diga: não é isso que está acontecendo, essa sua visão é equivocada, você pensa que conhece a Deus, mas você está equivocado diante da palavra de Deus, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, não é eu acho que é assim diz o Senhor. Você está tremendamente enganado na sua leitura. E eu quero explicar para você, estes homens não estão bêbados, como vocês estão falando, zombadores, escarnecedores, eles não estão. O que está acontecendo é outra coisa, e nós vamos ver no próximo sermão. Mas, meus irmãos, entenda, que muitas vezes quando fazemos isso, ali, bem perto, tem aqueles que no silêncio da alma, ou muitas vezes expressando, eles estão buscando respostas, e são almas que Deus está despertando para Ele. A forma como Deus conduziu os acontecimentos na vinda do Espírito Santo, sequer passou pela mente dos apóstolos e daqueles irmãos que estavam ali naquele cenáculo em Jerusalém. Não passou pela mente deles. Queridos, muitas vezes, os caminhos que o Senhor abre diante de nós, não são aqueles caminhos que nós planejamos ou sequer imaginamos. Em muitos momentos, as portas abertas pelo Senhor não são as portas que estamos tentando abrir. Não é assim que Deus age. Deus, Ele surpreende. Aliás, queridos, muitas portas abertas por nós nos levam para uma direção que não é a direção do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu. O apóstolo Paulo aprendeu a reconhecer as portas abertas pelo Senhor. Ele escreve aos irmãos de Corinto, e veja o que Paulo disse: irmãos, eu ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho ou para a pregação do Evangelho se me abriu, e há muitos adversários. Levante-se com ousadia e você se deparará com os adversários. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Eu creio que você já entendeu. Por isso que você, cristão, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar preparado, você precisa estar atento, você precisa estar disposto, você precisa renunciar, mas você precisa se posicionar em fé. Em fé. Mas se você não estiver se enchendo
atento à voz do Senhor, você não perceberá as portas abertas. Deus, Ele abre portas e caminhos inesperados por nós. Essa foi a nossa primeira lição de hoje. A visitação do Senhor abre caminhos inesperados diante de nós. E, queridos, nós não podemos desperdiçar, porque nós estamos distraídos com algo diferente, porque estamos esperando algo diferente. Nós não podemos perder a oportunidade, a porta aberta por Deus, não por homens. E para que aproveitemos essas portas abertas pelo Senhor, assim como Pedro e os demais, primeiro, nós precisamos, queridos, estar submissos ao Espírito Santo de Deus, diariamente andando com o Senhor. Orando 30 minutos no seu dia, você não verá as portas abertas. Brincando com o pecado, como muitas vezes nós ficamos, nós não perceberemos as portas abertas. Flertando com as amizades do mundo, mais do que com a amizade de Deus, nós não veremos as portas abertas. E sabe que tipo de vida cristã nós teremos? Aquela vida cristã que nos leva sempre para o mesmo lugar, e esse lugar não tem nada de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo diante dos nossos olhos. Eu não sei se você tem percebido, meu querido, tem portas abertas diante dos seus olhos. Mas você está distraído com as coisas deste mundo. Minha irmã, mude aquela perspectiva da vida que só te leva a ver as coisas ruins que estão acontecendo e veja que em todas as coisas Deus está nos usando e quer nos usar para a glória dele. Almas estão fazendo perguntas. E zombadores estão do nosso lado e nós estamos agindo como se nada demais estivesse acontecendo. Não. Nós precisamos nos posicionar em direção à porta aberta pelo Senhor, seja para respondermos aos zombadores, seja para direcionarmos as almas despertadas por Deus. E queridos, eu creio, caminhando para o fim, que este relato trouxe muito encorajamento para Teófilo. Sabe por quê? Teófilo, aquele aristocrata, novo convertido, neste período em que Atos foi escrito, ele já estava sofrendo muitas oposições por causa da sua fé, ele estava vendo muitas coisas, e este relato trouxe encorajamento para ele. Mas também deve trazer encorajamento para você, jovem. Deve trazer encorajamento para você, meu irmão, homem. Deve trazer encorajamento para você, minha irmã. Encorajamento. Deus nos deu um espírito de poder, ousadia, amor e moderação. Isso deve nos encorajar a estarmos mais atentos e dispostos a nos posicionarmos em direção a caminhos inesperados. Inesperados por nós, mas preparados por Deus. Usando um linguajar mais comum, queridos, a coisa pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. E quando eu falo isso, eu estou falando de direcionamento do Espírito, não de portas abertas pelos homens, mas de portas abertas por Deus. E se nós voltarmos àquele cenáculo, como tudo começou? Com incessante oração. Oração. Ah, pastor, eu me lembrei daquele jargão que eu aprendi quando eu era pequeno. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Isso é bíblico? É.
Mas isso não tem a ver com se você orar muito, Deus vai te dar mais poder. Não, nós já recebemos, o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. O que nós precisamos, e a oração faz isso, e o jejum faz isso, jejum com oração faz isso, ele nos humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Ele nos leva à dependência de Deus e abre os nossos olhos, nos dá discernimento, nos dá sabedoria para percebermos o que Deus está fazendo, os caminhos inesperados sendo abertos, as portas abertas, e nós vamos desfrutar do agir do Senhor em nosso meio, por intermédio de nossas vidas. Nós temos estudado pelas manhãs sobre a santidade ser a essência da adoração. E nós vimos que, na prática, santidade a Deus é redirecionar. Estão lembrados? Eu vou ver se você sabe de cor. O que significa, na prática, santidade ao Senhor? É redirecionar pensamentos, desejos e vontades, prioridades, ações e reações. Isso é santidade na prática. Redirecionar pensamentos, desejos, vontades, prioridades, ações e reações para Deus. Para Deus. Vocês irão ouvir domingo que vem como redirecionar pensamentos para desfrutarem da paz que excede todo o entendimento, diante das nossas muitas ansiedades. Queridos, os resultados não cabiam aos apóstolos. Os resultados não cabiam aos apóstolos. Mas sempre ficaremos admirados com o agir do Senhor. Meus amados irmãos, chamados para serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que sejamos preparados, que estejamos atentos, que estejamos dispostos a fazer o que Deus deseja, da forma como Ele deseja, no momento em que Ele desejar, mesmo que tenhamos que pagar um preço. Mas não desperdice, meu irmão, minha irmã, essa porta sendo aberta diante dos seus olhos. E eu não estou falando de uma porta de emprego. Eu estou falando de uma porta de testemunho ao Senhor. Que Ele nos abençoe e nos faça enxergar as portas que estão sendo abertas por Ele, não aquelas que nós tentamos abrir na força do nosso braço. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Tu és digno, ó Deus, de ser engrandecido na congregação dos justos. A obra que o Senhor realizou em nós é uma obra que ela não termina até a volta de Cristo. E enquanto estamos neste mundo, o Senhor nos chamou para que, ó Deus, numa terra árida, sem água, sem vida, nós brilhemos como luz. Nós brilhemos, ó Deus, a luz do Senhor. Nós testemunhemos e preguemos da paz que vem de Cristo. A partir do momento, ó Deus, em que os homens entendem que nós somos embaixadores de Cristo e nós pregamos a reconciliação, porque o Senhor estava em Cristo reconciliando os pecadores com o Senhor. E nós temos o ministério da reconciliação. Nós não temos um ministério para convidar pessoas a aceitarem Jesus. Nós temos um ministério, um chamado de convocar pessoas a se reconciliarem com Deus, por intermédio do arrependimento e fé. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a sermos ousados. Ousados para a glória do Teu nome. A não negociarmos a nossa fé, a não permitirmos que os zombadores, eles continuem falando ao nosso lado, zombando da obra do Senhor, mas que possamos nos posicionar com ousadia e apontarmos para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, nos ajude a percebermos as portas abertas diante dos nossos olhos, abertas pelo Senhor para conduzir almas
que estão sendo despertadas pelo Senhor, estão fazendo perguntas sobre o Senhor, e eles não sabem, e nós temos a resposta. Assim como Pedro se levantou, e Pedro pregou, Pedro testemunhou, e muitos desses se arrependeram, foram batizados, e foram arrolados à igreja do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos use poderosamente, onde estivermos. Senhor Deus, que paguemos o preço por aquilo que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de sermos discípulos de Cristo. Eu quero pedir a Deus pelas mulheres aqui que oram pelos seus maridos. Eu quero pedir a Deus que o Senhor fortaleça essas minhas irmãs. Eu quero pedir a Deus que o Senhor as ajude com sabedoria, a ficarem quietas no momento certo, mas a se posicionarem em fé. Não para deixar em evidência o que elas pensam ou desejam, mas o que a Tua palavra diz. Senhor Deus, que o Senhor fortaleça a fé dessas minhas irmãs. Ó Deus, tome também os homens que estão orando pelas suas esposas não convertidas. Que em nome de Jesus o Senhor dê a esse meu irmão sabedoria, ousadia. Que o Senhor abençoe os jovens desta igreja. Que o Senhor abençoe as mulheres desta igreja. Que o Senhor abençoe os homens desta igreja. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, assim como Pedro, a nos levantarmos. Assim como os 11 se levantaram, que nós possamos nos levantar como discípulos de Cristo. Mas sabemos, ó Deus, e nos ajude, isso não acontecerá se o Senhor não nos encontrar em incessante busca pelo Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor Deus, nos conduza para o lugar secreto. Nos conduza para a Tua santa presença. Dobre os nossos corações diante do Teu altar. Senhor Deus, dobre a nossa alma diante do Senhor. Conduza a nossa mente para o poder que emana da cruz de Cristo. Senhor, que nós possamos confiar e crer na mensagem do Evangelho. Senhor Deus, e que o temor de homens caia por terra e que o temor ao Senhor fique em evidência. Santifique aqueles que estão na prática do pecado. Senhor Deus, reacenda a chama daqueles que estão apagados. Senhor, muitos não estão aqui, não é porque não estão doentes. Muitos não estão aqui, é porque estão atarefados com outras coisas. Que o Senhor os visite com a Tua bondade, com a Tua graça, mas que o Senhor desperte o Teu povo. Aqueles que estão atemorizados, que o Senhor desperte. Senhor, o Senhor é um Deus que é um fogo consumidor, reacenda a chama na alma enfraquecida, fria, distante. Desperta a Tua igreja, aviva-nos, Senhor. Venha sobre nós e nos use como testemunhas do Senhor. A começar dentro da nossa casa, para os nossos vizinhos. Senhor Deus, nos use também. Haverá um momento, ainda nesse ano, que nós sairemos para irmos de encontro a almas aqui do nosso bairro. Que em nome de Jesus o Senhor já prepare o terreno, já prepare os corações, já desfaça as ciladas de Satanás. E que o Senhor já prepare os corações que serão salvos pelo Senhor. Senhor Deus, o que nós queremos ser é terra fértil para o Teu arado, para cumprir o Teu propósito, para que o Teu reino avance. E é no nome de Cristo que nós pedimos essas bênçãos. É no nome de Cristo que nós pedimos e rogamos essas bênçãos. Amém.